A cultura entre nós, eu falo em termos de Brasil, ainda hoje, ela é muito restrita. Por exemplo, o orçamento do Ministério da Cultura é de 1%, um pouquinho mais, talvez aqui da Cassiano Ricardo, talvez o orçamento seja de pouco mais de 1%, em Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião, enfim, todo lado que você vai, acontece isso. E existe um outro fator, nós que fazemos parte, então, da política cultural da cidade, nós também vivíamos a vanguarda artística nos vários movimentos culturais, não é? Então, e o Conselho de Cultura era muito restrito, era muito pequeno. E também nem essa pequena elite tinha espaço para praticar cultura aqui em São José, ou para praticar cursos, etc., ou mesmo para assistir eventos. As pessoas mais bem aquinhoadas, por exemplo, que gostavam de jazz e outras coisas de teatro, elas iam para São Paulo para ver os espetáculos. Então o Conselho, ele quando a Semana Cassiano Ricardo apareceu pela primeira vez e o Conselho apareceu, foi um big do sucesso que essas pessoas existia essa demanda desse grupo de elite restrito que eles próprios tiveram coisas para fazer, culturalmente falando, aqui em São José dos Campos. Eu me lembro que eu e o Grupo Motivo de Teatro, nós nos reunimos uma vez e decidimos que nós íamos fazer teatro no bairro, nos bairros. E bolamos uma primeira experiência nesse sentido. Sem saber de nada, sem ir antes ao bairro, sem conversar com as pessoas. O que nós deveríamos levar ao bairro seria o que nós levávamos aqui na cidade. Então, eu me lembro que nós fizemos uma colagem de poemas para apresentar no Monte Castelo, num coreto semi-terminado que tinha lá, numa região muito árida, e fomos lá pela rua avisando que ia ter alguma coisa de teatro lá. Então fomos lá com o Grupo Motivo, um sábado à tarde, um domingo, não me lembro, para buscar essa coisa do teatro popular, mas sem pesquisar, sem nada. Eu me lembro que nós chegamos lá e o primeiro texto quem disse, foi escalado para dizer, foi o André Freire, né? O jornalista André Freire, que foi presidente da Fundação Cassiano Ricardo, meu grande amigo e participante do Grupo Motivo em vários eventos que nós levamos a cabo. E quando nós chegamos lá, aí tinha uma criançada, um pessoal lá de boteco que chegou para ver e tal, e o André subiu naquele cimentado que tinha lá, rústico, totalmente rústico, subiu lá, que seria um coreto, talvez, né? E teria sido, foi projetado para tal. E aí ele foi dizer o poema O Cacto, do Cassiano Ricardo, né? E ele chegou todo, subiu ao palco, né? E aquele povo lá que não estava entendendo nada, né? Nem de por que estávamos ali, falou assim, vamos todos brincar de cacto na alegria da nossa tristeza. Puta, aí desmotivou todo mundo, porque era na areia da nossa tristeza, né? E então, aquilo foi um balde de água fria, nós voltamos envergonhados de lá e falamos, escuta, vamos arrumar, não adianta, tem que programar, pesquisar e etc, porque nós estamos levando uma poesia para um lugar que nem sabe o que é isso. Já ouviu falar, mas não sabe concretamente o que seja poesia, né? Enfim, então foi a tentativa do nosso grupo Motivo de levar teatro ou poesia para atender a um pessoal, digamos, a uma população popular, digamos assim, uma população pobre, não é? E, por falta de cuidados e de conhecimento, quebramos a cara. Quando eu vim em 1958 para cá, para fazer o tiro de guerra aqui, porque meus pais não queriam que eu perdesse um ano de estudo, porque eu
fatalmente, segundo eles, eu teria que fazer o exército e perder um ano. Mas eu perdi muitos anos, porque eu não gostava realmente de estudar. Nunca gostei muito, não, de estudar. Eu gostava de ser estudante, agora estudar não era muito do meu feitio, como se dizia antigamente, né? Bom, e então em São José eu me lembro que eu vim para cá já com esse sotaque que eu tenho, que, talvez paulistano, misturado com um pouquinho de outros sotaques, né? Mas aqui em São José, os meios que eu frequentava, tio de guerra da escola, se falava mardito, porque era a mesma coisa de Piracicaba, igualzinho. E eu me lembro que eu tinha sotaque e eu me sentia pedante falando porquê em vez de porquê, maldito em vez de mardito, entendeu? Aí eu passei a usar o sotaque piracicabano. Eu falo Piracicaba, mas é de todo o interior de São Paulo, porque Piracicaba tem a fama, né? Além da pamonha. E então, nesse sentido, São José era uma cidade, apesar da proximidade com São Paulo, já tendo aqui o CTA, etc., mas o CTA era uma coisa muito isolada, né? Ficava lá, né? E depois as indústrias, algumas já existiam, né? Alpargatas e outras, etc., mas elas não tinham influído ainda no comportamento, até da linguagem da cidade e outras coisas, né? E mesmo porque os funcionários também do CTA, dessas indústrias todas, eram pessoas daqui, né? Então São José era uma cidade, apesar de já ter um desenho assim de cidade urbanizada, mas ela era bastante provinciana do ponto de vista cultural, principalmente, né? E de um modo geral mesmo, entendeu? E a mudança de São José dos Campos se fez muito rapidamente após as instalações de muitas indústrias, né? Do desenvolvimento do CTA, quando ela foi ganhando status e se tornou a principal cidade do vale, que não era, até então era Taubaté, que era uma cidade muito provinciana, ainda mais, eu até diria, que aqui. Existe o homem Cassiano Ricardo e o poeta Cassiano Ricardo. Do meu ponto de vista, o Cassiano Ricardo, a obra poética do Cassiano Ricardo, toda ela é calcada em grande humanismo, né? Então, eu vejo o Cassiano Ricardo como um grande espírito humanista, independente de quaisquer outras posições que ele tenha tomado na vida. E vejo também que intelectuais, talentos de vários matizes políticos serviram a governos de matizes políticos diversos também. Porque o que quer o poder? O poder quer o sucesso, o político quer o sucesso. E para isso ele precisa de talentosos, que às vezes estão à esquerda, à direita, ao centro, ou simplesmente no humanismo, que eu acho que é a grande coroação para todas as atitudes. Quando elas partem do humanismo, eu acho que ela se sobrepõe a tudo e pega coisas boas de várias partes das coisas que estão aí. Então, eu vejo o Cassiano um poeta onde se reflete seu grande espírito humanista. O esquecimento de São José em relação ao Cassiano se deveu, eu acho que por conta do próprio Cassiano, quando ele deixou por anos a fio de frequentar a sua cidade. Então, evidentemente que de uma certa forma a população, as pessoas expressam esse sentimento de descaso, digamos, com o poeta. Ele saiu daqui muito cedo e, digamos assim, não voltou mais, né? Então, quando nós pensamos na Semana Cassiano Ricardo, na primeira Semana Cassiano Ricardo, a gente pensou no nome Cassiano Ricardo, que era já da Academia Brasileira de Letras e o único literato
do Vale do Paraíba, que pertencia à Academia Brasileira de Letras. Então ele era um ícone esquecido pela própria cidade, por circunstâncias que nós até já falamos, na ausência dele, etc., né? E retomamos isso para, então, através do nome dele, reforçar o movimento cultural e levar isso para frente, sempre progredindo, sempre avançando cada vez mais no movimento cultural. E então nós trouxemos o Cassiano, e ele veio, e na primeira semana Cassiano Ricardo, ele fez o discurso dele de agradecimento aqui na Cantina do Mário, que não tem mais aqui na Praça Afonso Pena, e que ele falou assim: saí jovem de uma cidade velha, volto velho para uma jovem cidade. Né? Foi a frase dele. E, enfim, a Semana Cassiano deu muito certo, foi coroada de êxito, este ano, por exemplo, vocês na Fundação já realizaram a 47ª, vai para quase meio século de existência da Semana Cassiano Ricardo. E é um nome artisticamente, literariamente consagrado e de grande valor, que tem uma grande obra poética, não só poética, ele era ensaísta e etc., né? E eu quero até aqui fazer um elogio à Fundação Cassiano Ricardo, que colocou nesta 40ª Semana Cassiano Ricardo o próprio Cassiano como protagonista da semana, porque o Cassiano foi esquecido depois pela própria semana. Tinha só o nome de Cassiano Ricardo, mas às vezes não tocava em nada do Cassiano Ricardo. E vocês, nesta semana, 40ª, vocês colocaram, o Cassiano foi o protagonista da Semana Cassiano Ricardo, que é ele, que é dele. É homenagem a ele.